Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao consultório desta segunda-feira, hoje 4 de maio. São 3 da tarde e estamos então prontos para mais 2 horas dedicadas à nossa saúde, bem-estar e também às respostas que procura. Hoje começamos por falar de hérnia discal na mulher, um problema frequente entre os 30 e os 50 anos que pode provocar dor lombar intensa, ciática e também limitações no dia-a-dia. Vamos ouvir as suas perguntas. Vamos também perceber a importância da consulta do viajante, essencial para quem vai viajar em segurança e prevenir problemas de saúde antes, durante e depois da partida. E ainda vamos esclarecer o que são as contraturas musculares, bem na reta final do consultório, porque é que surgem com tanta frequência e também como podem ser tratadas e prevenidas. Portanto, convido a ficar connosco. Está no ar agora sim este diário consultório dedicado à nossa saúde e bem-estar. Seja bem-vindo. E isto significa que estão apresentados os temas, portanto agora só precisa de marcar o número de telefone 2250832997 para juntar-se a nós, mas pode também utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt e ainda o número do nosso WhatsApp 963 143 663. Nas próximas 2 horas temos aqui temas atuais relevantes sobre a nossa saúde e bem-estar. Vamos falar de saúde, receber profissionais de saúde e depois também perceber quais são as suas perguntas, hoje então direcionadas para ortopedia e osteopatia. Mais uma vez o número de telefone que deve marcar a partir de agora para poder fazer a sua pergunta em direto aos nossos convidados é o 2250832997 ou também escrever e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mais fácil ainda digitar a sua pergunta, o seu testemunho, o seu caso e partilhar através do WhatsApp 963 143 663. Começamos precisamente com a ortopedia, vamos falar de hérnia discal na mulher, um problema frequente. E é nosso convidado o Dr. João Moreno Moraes, médico ortopedista, a quem muito agradeço por estar connosco. Obrigada, Sr. Doutor. Boa tarde. Obrigado. Seja bem-vindo a esta tarde de segunda-feira de consultório. A dor lombar, de facto, é muito comum, mas por que é que continua a ser tantas vezes desvalorizada nas senhoras? São fatores sociais, são fatores físicos também. Temos esta parte social da carga da mulher que chega à casa, acaba por ter um contínuo de trabalho, tomar conta da casa, tomar muitas vezes conta dos filhos e acaba por se normalizar aquilo que é a dor, desvaloriza-se e acaba por não se investigar uma dor que pode ser patológica e que pode ser tratável. Portanto, que pode merecer orientação de um profissional de saúde e até merece tratamento. O que é exatamente a hérnia discal e como é que surge na coluna? A hérnia discal é quando o conteúdo do disco, do interior do disco que está entre as vértebras, vai para fora do seu sítio e ocupa espaço no canal, podendo comprimir nervos que provocando depois o que nós chamamos a dor ciática, que é aquela dor que começa cá em cima na coluna e se transmite ao longo da perna, e pronto, que é um bocadinho diferente da lombalgia, que é a dor muscular mais lombar, que também pode ter fonte nas articulações da coluna e, portanto, em termos de sintomatologia, a hérnia pode ser diferente da dor lombar. Desculpe uma comparação, é como se tivéssemos uma bolacha Oreo pressionada, vai saindo o que está no seu interior, o recheio para fora? Mais ou menos mais isso? ou menos isso, sim. E é isso que vai causar esta dor? E é isso que vai causar a dor pela perna, essencialmente se houver uma compressão nervosa. Muitas vezes podemos ter hérnias assintomáticas, ou seja, que não causam qualquer tipo de dor, e muitas vezes até aparecem na investigação de uma dor lombar que nada tem a ver com a hérnia. Claro que a degeneração do disco também pode ser fonte de dor, mas a hérnia em si não quer dizer que seja que provoque sintomatologia, portanto
são coisas diferentes. Alguns dos fatores que aqui já partilhou podem explicar o porquê de serem as mulheres entre os 30 e os 50 anos as mais vulneráveis à dor, à hérnia discal? Há fatores, como eu já disse, fatores físicos e sociais, que é esta sobrecarga de trabalho. Depois há fatores hormonais. A própria coluna da mulher tem uma lordose maior, ou seja, pode haver uma deslocação das cargas mais para a frente, especialmente na gravidez, e vai haver aumento da pressão nos discos, que podem favorecer o aparecimento de hérnias, tendo em conta toda esta conjugação de fatores. E quais são esses sintomas, então, que nos devem alertar a procurar ajuda? É assim, geralmente as crises de lombalgia e mesmo de ciática evoluem em surtos, em crises, em que muitas vezes, mesmo que nós não tenhamos qualquer intervenção, essa crise vai passar. No entanto, quando as crises são muito prolongadas, que não passam com a medicação, com o repouso, com medidas mais conservadoras, ou quando essas crises se repetem muitas vezes de forma repetida ao longo do ano, carecem de uma investigação e de um acompanhamento mais especializado. E que exames é que são necessários para confirmar, Sr. Doutor? Quando já há uma fase em que nós estamos passando a simples lombalgia, aquela primeira crise, podemos fazer vários tipos de exames. Geralmente aquilo que importa excluir de início é o que nós chamamos um conjunto de fatores, são as bandeiras vermelhas, que podem indicar uma doença mais grave subjacente a esses sintomas. Por exemplo, quando há um trauma, esse para nós é uma bandeira vermelha na dor lombar, é preciso fazer nem que seja um raio-x. Claro, quando são outro tipo de dores, mais tipo a ciática, ou uma falta de força, uns formigueiros, nós temos que ir à procura de outras alterações, nomeadamente a hérnia, como já falamos, e aí pode ser necessário mesmo fazer ataque ou fazer uma ressonância para nos esclarecer qual poderá ser a causa dessas queixas. Mas aqui, portanto, as queixas, a apresentação destes sintomas é fundamental na consulta, não é? Claro, nós temos que entender o que é que a pessoa se queixa, essencialmente, para fazermos um estudo dirigido e não partir logo para estudos como a ressonância, que podem não nos ser úteis, podem não alterar a nossa linha de tratamento e fazer de acordo com aquilo que a pessoa se queixa. Até pode não ser necessário numa fase inicial, como eu já disse, fazer qualquer tipo de exame, mas tratar os sintomas. Para garantir aqui uma melhoria na qualidade de vida. O Sr. Doutor já falou da gravidez, pós-parto, menopausa também, pode aumentar o risco, e o stress e a tensão emocional? O stress e a tensão emocional podem ser fatores que agravam a dor lombar e podem confundir-nos aqui um bocado e atrapalhar-nos no tratamento. Portanto, garantir que há um bom alívio do stress, que há um acompanhamento também da parte psicológica, pode ser importante para garantir que o tratamento que nós estamos a prescrever é eficaz. Às vezes, uma simples conversa na consulta, explicar aquilo que são os sintomas, podem ajudar. Claro que o stress do dia-a-dia pode agravar as queixas de dor lombar, nomeadamente as contraturas musculares, e é sempre também importante fazer um bocado mais essa parte da história, de como é que é a situação profissional, às vezes familiar da pessoa, que pode estar aqui também um bocado por trás de algumas queixas associadas. Portanto, para iniciar o processo terapêutico pode ser necessário também acompanhamento psicológico e às vezes tentar gerir precisamente o stress dessa forma. E que tratamentos é que existem numa fase inicial? É assim, numa fase inicial aquilo que nós recomendamos será sobretudo a medicação analgésica, calor, que é relaxante muscular, e um repouso relativo, ou seja, o repouso absoluto só mesmo para fases mais agudas, em que a pessoa está mais incapacitada, e nunca se deve promover um repouso absoluto como medida geral. O exercício moderado também é importante, fortalecer a parte muscular acaba por ser importante para evitar estas contraturas que nós já falamos, e no fundo manter o alinhamento da coluna, e no futuro acaba por até poder prevenir o aparecimento das hérnias. Há aqui algum exercício específico, uma modalidade
com mais resultados? O reforço muscular é essencial? O reforço muscular é essencial. Aquilo que costumamos recomendar nas consultas é essencialmente exercícios como pilates, aulas de pilates, que fazem um fortalecimento de toda a musculatura daquilo que nós chamamos o core, que são os músculos que estabilizam o tronco. A hidroginástica e a natação também são boas porque permitem fazer exercício eliminando o peso do corpo, portanto, em quem tem algum excesso de peso pode ser uma vertente que vai acabar por permitir fazer exercício com menos esforço. E depois as caminhadas simples também são importantes porque acabam por estimular, não sendo altamente complexas nem exigindo equipamento específico e está ao alcance de qualquer pessoa. Podem fazer parte da rotina diária. Exatamente. Quando é que a cirurgia passa a ser recomendada? Como eu falei há bocado, quando estas crises começam a ser muito duradouras, geralmente aquilo que se preconiza é entre as 8 e as 12 semanas de tratamento conservador adequado, ou quando as crises começam a ser muito frequentes, mais 3, 4 crises por ano que começam digamos, a surgir sequencialmente, quase com intervalos de poucas semanas ou poucos dias entre elas, podem requerer então um estudo mais aprofundado e, dependendo da causa, um tratamento cirúrgico, nomeadamente na ciática, uma ciática que não passe. Nós temos que ir a procurar fazer exames, ver se realmente há uma hérnia, uma compressão de um nervo que nos permita descomprimir para aliviar as queixas da pessoa. E em que é que vai consistir esta cirurgia? A cirurgia da hérnia discal é essencialmente na remoção da hérnia. Pode ser possível fazer através de técnicas menos invasivas, como a cirurgia endoscópica ou a microdissectomia, que são cirurgias que permitem à pessoa, no próprio dia ou no dia a seguir, ir para casa. No entanto, se houver instabilidades, nós podemos ter que fazer cirurgias mais complexas, em que temos que estabilizar vértebras, fazer fusões, além da própria descompressão nervosa. Que cuidados é que uma senhora deve ter após esta cirurgia, Sr. Doutor, na fase da recuperação? Na fase da recuperação, essencialmente evitar pesos, que quando há remoção das hérnias, logo no dia a seguir, no pós-operatório imediato, pegar em pesos pode levar a que haja novamente saída de conteúdo do disco para o espaço onde estava a hérnia, porque ainda existe ali uma fragilidade e levar a um reaparecimento dos sintomas. Portanto, é aconselhável numa fase de recuperação, mesmo que a pessoa se sinta bem, evitar algum tipo de esforços, pesos, posições com o tronco muito dobrado, que também aumentam a pressão no disco. E são essencialmente esses os cuidados mais básicos que se devem ter no pós-operatório. Aqui a fisioterapia também pode ajudar? Sim, a fisioterapia pode ajudar, quer no alívio das queixas, quer ajudar também na parte do reforço muscular num pós-operatório imediato e que ajuda também na recuperação do doente. E pode também ajudar na parte de relaxamento muscular, com as técnicas de calor, massagem. Claro. E o exercício físico, neste caso, a pessoa pode recomeçar, retomar? Sim, sempre sob orientação médica, sob orientação, claro, mas pode, como eu disse, as caminhadas, a ginástica, logo após retirar os pontos, que geralmente é ao fim de 2 semanas, pode haver um começar de uma atividade física mais gradual e sempre sobre acompanhamento. E há mais informação, mais esclarecimento sobre esta matéria da cirurgia a uma hérnia discal, ou ainda há muito receio por parte das pessoas em fazer um procedimento mais invasivo, digamos assim, à coluna, não é? Sim, é aquilo que eu encontro na minha prática clínica realmente é que há muitos mitos que se transmitem entre as pessoas, que é a possibilidade de ficar numa cadeira de rodas. Os riscos podem acontecer, claro que nenhuma cirurgia é isenta de riscos, por mais pequena que seja a cirurgia, mas geralmente estas cirurgias são seguras e as consequências, mesmo que haja lesões neurológicas, são mais controláveis e
hoje em dia já não há, já não é assim tão inseguro fazer uma cirurgia à coluna como se transmite entre as pessoas. Claro. É um erro as senhoras que estão a sofrer e com a sua vida limitada em algumas atividades, a rotina, adiarem o tratamento, Sr. Doutor? Ou adiarem até uma ida a uma consulta, não é? Eu não digo adiar o tratamento, porque geralmente as pessoas adiam a ida aos cuidados médicos. O ideal é que nem procurar os cuidados médicos assim que as queixas comecem a aparecer fora do normal. Claro que após algum esforço, após algum trabalho mais pesado, nós todos podemos ter queixas que passam espontaneamente, mas quando a própria pessoa nota que há ali qualquer coisa fora do normal, uma dor pela perna que não tinha antes, uma dor nas costas que não passa com a medicação que tem em casa, claro, no dia-a-dia, sim, devem procurar cuidados médicos, essencialmente para despistar que não seja nada que requeira começar algum tratamento mais específico. E muito obrigada por este conselho aqui no nosso consultório aos nossos telespectadores. Assim é que é. Sr. Doutor, vamos ouvir as dúvidas do nosso público. Sim. Vamos saber quais são as questões então que ainda têm, relacionadas precisamente com hérnia discal ou também outras dúvidas que encaixem nesta área, especialidade tão importante, ortopedia. Para falar connosco é muito simples, precisa de marcar o número de telefone 225083297 e expor aqui o seu caso, a sua questão ao Sr. Doutor ao telefone, em direto, e então obter a resposta. Pode também utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, partilhar por escrito toda esta informação, mas tem também o nosso WhatsApp 963 143 663. Desta forma também pode juntar-se a nós. Estamos então com ortopedia. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Abrimos as portas do consultório depois desta pausa. Até já.